Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, a gente vai ver esse documento que o HGLG ele sempre divulga, né? Quando ele faz alguma compra, né? Que é essa tese de investimento. E é bem legal esse documento porque ele, né, traz algumas características dos ativos e tudo. É uma maneira da gente ficar um pouco mais próximo do que foi comprado, né? Eu acho isso muito legal, para a gente conseguir entender um pouco o que fez a gestão comprar esses ativos. Então, o primeiro ponto, né, ele comenta, faz um resumão aqui, ativos localizados aí todos no raio de trilha de São Paulo, uma área de 337 mil metros quadrados, cara, uma área gigantesca. Se você pensar, a grande maioria dos fundos de logística tem uma área próxima disso, né? E aí ele coloca que os ativos se enquadram na tese de investimento do fundo, por quê? Primeiro ponto, excelente histórico e qualidade técnica, né? Os ativos são, de fato, ativos muito bons. Operações relevantes para os locatários e localização estratégica. Então ele explica um pouco e a gente vai ver aqui alguns aspectos da transação. Primeiro ponto, raio de 30 de São Paulo. A gente sabe que é a região mais prime do país no que tange galpões logísticos. Então o fundo coloca para dentro 4 ativos dentro desse raio. E cara, a gente vai ver os ativos. Não é aquela coisa, compraram 4 galpões no raio de 30, galpõezinhos, michurucas. Não, nós estamos falando de 4 galpões, 4, né? São conjuntos, porque tem mais de um galpão, tá? Mas enfim, 4 ativos de altíssimo nível, extremamente bem localizados. Extremamente bem localizados. Aí ele coloca, né? Até falar sobre isso, qualidade. Todos os ativos Double A. E olha só isso aqui, olha que interessante. Olha a metragem desses ativos: 102 mil metros quadrados, 77, 90, 66. Estamos falando de galpões enormes, enormes. Galpões assim, altíssimo nível, sendo que 2 deles tem essa certificação, essa LEED. A gente sabe que essas certificações LEED, Gold, não sei do que das contas, isso aí é importante porque, né, nessa onda de ESG tem empresa que não vai ficar num ativo que não tem essas certificações, né? E ele coloca para a parte financeira, né, o cascalho, o retorno. Ele comprou os ativos como um todo por um valor de 1,3 bi. Isso dá um cap rate de 8,3%. Um cap rate maravilhoso para esse nível de galpão. Já começa por aí. Nesse nível desses galpões aí, o cap rate já é assim, fora da curva. Não tem nem o que falar. Nesse nível, você já olha e você fala assim, pô, pagaram bem pra caramba. Beleza. Esses galpões do GTLG, eles tinham um CRI atrelados a ele. Quando o GTLG comprou lá atrás, ele fez um CRI. E esse CRI saiu numa taxa IPCA mais 5,93. 370 milhões, era um pouco maior, o HGLG já pagou parte. E cara, se você parar para olhar, uma taxa dessa, para esse nível de operação, é muito barato. Né? Para padrões atuais, tá muito barato esse CRI. E aí o que acontece? A exposição de caixa, né, no final no frigir dos ovos, tudo que o fundo colocou, que hoje foi basicamente até então foram 1 bilhão de reais, nós estamos falando de um yield cost de 9,1. Por quê? Porque a alavancagem ela gera valor. Quando você alavanca um fundo, espera-se isso, galera. Ninguém alavanca simplesmente. Claro, você pode comprar 100% alavancado, enfim, tem outros pontos. Mas você não alavanca uma compra para ter o mesmo retorno. Não faz sentido. Você não vai comprar um conjunto de galpões a cap rate de 8,3%, alavancar IPCA mais 5,93% e o retorno vai ficar os 5,3%. Não, o retorno vai ficar mais elevado. E aí foi para um yield on cost, né, em relação ao que ele colocou de grana, de 9,1%. E galera, no último relatório o HGLG falou que deve quitar esse CRI. Então o retorno deve ficar por volta disso aqui. Minha opinião, tem necessidade de quitar esse CRI nesse momento? Minha opinião tá que não, porque é uma taxa bem baratinha frente ao que ele pagou de cap rate e tal. Cara, tá bem ok. Mas, como ele quer quitar e tal, a vista sempre é melhor, né? A gente se livra da alavancagem, não é de todo o mal. Mas, por ser uma dívida tão baratinha, às vezes, né? Mas enfim, a gestão tem todas as metodologias para fazer cálculo e tal, para ver se vale a pena, se não vale a pena, e no caso, né, de acordo com o último relatório, vão passar a régua nisso aqui. Vamos lá.
Aí ele fala um pouco da tese de investimento de cada um dos galpões. Então ele explica aqui um pouco, ó, a região de Cajamar, que cada ativo está numa região. Então o Cajamar, ele comenta, ó, que o mercado logístico de Cajamar apresentou uma grande disponibilidade de novo estoque para alocação, galpões sendo construídos. A média do preço do aluguel aumentou significativamente com reflexo da opção de escolha de empresas por ativos de maior qualidade. As altas sazonais observadas na negociação líquida também são reflexo de mudança dos locatários para ativos de maior qualidade. Então isso aqui, ó, que ele falou. Absorção líquida. Essas altas aqui, ó, que são sazonais, que tem no gráfico, são locatários se mudando. E aí o que acontece? O estoque, olha como é que o estoque vem aumentando. O estoque é essa linha, essa barra aqui, né? O estoque que lá em 2019, no terceiro trimestre, era de 1,5 milhão de metros quadrados, hoje está chegando em 2,5. Então cresceu bem nesse tempo, né, de 2019 para cá. E um ponto legal, mesmo com o estoque crescendo, a vacância ela foi caindo, né? Deixa eu limpar esse gráfico. A vacância ela foi caindo e o preço subindo. Aí você pode se perguntar, pô, mas por que você tá vendo esses picos na vacância aqui? O que são esses picos que a vacância dá de vez em quando? Isso aqui, galera, é galpão novo ficando pronto. Então imagina, você tem uma área de 1,5 milhão de metros quadrados. Aí você vai constrói um galpão de 100 mil metros quadrados, que vai dar um pouquinho menos de 10%. A partir do momento que esse galpão está construído, está pronto, operacional, ele pode ser alugado. E aí a vacância salta. Por quê? Aqui a gente tinha uma quantidade de galpões, aí cresceu, aí a vacância sobe. Aí aluga o galpão, a vacância cai. E aí fica acontecendo esse movimento. A gente já viu dentro do próprio HGLG esse movimento acontecendo. E outro ponto que é interessantíssimo é o valor do aluguel que está subindo, né? A gente vê isso aí bastante importante no longo prazo, né? Então aqui a localização do galpão, a gente vê, São Paulo está aqui, ele fica aqui nas margens da Anhanguera, Marginal Pinheiros está aqui e tal, enfim, super bem localizado. Aqui a gente consegue ver o que o fundo comprou. Então ele não comprou todo, ele comprou só o que está rachurado aqui em azul. Então é o galpão 1, galpão 2, ficou um pedacinho fora do galpão 1, e aí ele mostra, né, rua de acesso, pererê, tem painel fotovoltaico, então a gente vê que é aquela coisa, né, essa estratégia, galera, eu vi muita gente perguntando sobre isso, essa estratégia de colocar painel em cima de galpão, isso é algo que os fundos precisam fazer, assim, para ontem, urgente. Dá pra ganhar muita grana, galera. Esse trem de painel solar em cima de galpão dá para fazer muito dinheiro. A gente tá vendo aí agora aquele fundo da Suno, que tá ganhando corpo, ainda tá muito preliminar, mas depois a gente vai ver o quanto que aquele fundo vai render. E aí, olha só que interessante. Imagina você naquele fundo, vamos usar aquele fundo de exemplo. Aquele fundo ele teve que ir lá, captar dinheiro, comprar uma área, desmatar a área, né, terraplanar a área, construir a fazenda solar e botar ela para funcionar. Então ela teve todo esse gasto. Agora imagina você com um galpão logístico. A área que você precisa comprar e desmatar, terraplanar já está pronta. Então você já gastou essa grana. A estrutura, dependendo do telhado do galpão, também já está praticamente pronta. Então é só você jogar as placas em cima e botar para rodar. Então assim, galera, vai dar assim, valores de cap rate absurdos. Então os fundos de logística precisam parar e começar a implementar esse tipo de solução, porque isso pode dar um up no rendimento dos fundos logísticos de forma assim que a gente nem consegue nem imaginar. Então eu espero que cada vez mais os fundos comecem a fazer esse tipo de coisa, né? A gente está vendo aqui, né, o galpão já veio com isso instalado e vamos ver, quem sabe aí o HGLG não começa a ir nessa direção. Então ele mostra aqui um pouco de algumas informações do galpão. Legal, galera, que eles trazem aqui pra gente o valor de aquisição de cada galpão isolado. Porque o que acontece? Tem fundo que fala assim, compramos 3 ativos por tantos milhões, mas não fala quanto pagou em cada um. A gente precisa saber quanto pagou em cada um, para saber, né, a estrutura perfeita da transação. Então olha só que interessante. O valor da transação, 374 milhões de reais, 3.700 reais no metro quadrado, preço legal. Uma área de terreno de 350 mil metros quadrados, ele comprou 102. Então, outro ponto legal também de comentar. Olha só, ele comprou essa área em azul aqui, né? Essa área toda em azul que tá aqui. Quem sabe no futuro, o HGLG não consegue comprar essa área aqui
e isso aqui. Comprar o resto do galpão e ficar com 100% dele. Seria bem interessante, né? Se tratando de uma área de 300 metros quadrados, né? Um terreno de 300 metros quadrados, ele comprou 300, não, 350 mil metros quadrados, ele comprou só 100 mil, ele podia comprar o restante em algum momento, e aí seria maravilhoso, porque ia adicionar uma ABL gigantesca aí no fundo. 100% ocupado, aluguel nominal médio de R$26 no metro quadrado, somente contratos típicos. Outro ponto, galera, esse tipo de galpão nessa localização dificilmente vai ter contrato atípico, viu? E os locatários, Mercado Livre e Luft. Então ele coloca 3 galpões, acesso principal para portaria unificada, contrato moldado, piso de 6. Como é que você sabe se um galpão é top ou não? Qualidade construtiva. Aqui, ó, capacidade do piso e pé direito. Basicamente. Então você vê aqui, né, uma foto de dentro e tal. Aí temos esse outro imóvel, DCB, lá em Barueri. Então ele coloca: o mercado logístico vem demonstrando uma crescente melhora de performance nos últimos 5 anos. Nota-se uma queda significante na vacância da região. Então, olha só, a vacância em Barueri, há pouco tempo atrás estava em 22, hoje está em 7. O aluguel que estava em 21 foi para 25. Subiu bem. Então, legal, né? A gente vê a localização dele, até mais próximo de São Paulo do que o outro. Aqui o galpão, ó, tem uma áreazinha para expansão. Esse aqui ele comprou 100%, né? Então tem uma área para expansão. A gente sabe que expansão sempre dá muita grana. Então tem uma areazinha de expansão. E ele também pegou uma loja do Leroy Merlin e tal, bem legal. E aí ele coloca: olha o preço que ele pagou, R$5.000 o metro quadrado. 5 conto. Claro que também tem por conta, né, da loja do Leroy, que tá nesse meio, deu uma, digamos, uma pequena distorcida. Acho que eles poderiam ter colocado, né, quanto que foi o preço do metro quadrado do galpão e quanto foi o preço do metro quadrado dessa loja. Mas enfim, a gente vê o aluguel nominal médio sendo aí R$31 para os galpões e 51 para a loja. Contrato, tem um pouquinho de contrato atípico, né? 82% típico, 12% típico, e os locatários, Decathlon, Leroy, Total Express, e a gente consegue ver aí toda essa questão. 3 galpões com acesso principal feito pela portaria unificada, 6 toneladas, 12 metros. Teve esse DCR também, e a gente consegue ver, né, o preço do metro quadrado subindo bem, conforme ele colocou, e ele coloca: a baixa absorção e aumento da vacância nos últimos 2 períodos de análise justificam-se pela entrega de novos imóveis, se não tiver alocações imediatas. Então foi isso. Tá vendo aqui, ó, como é que a vacância estava lá embaixo e ela subiu de 2 para 14%? Por quê? Porque teve novos galpões sendo entregues, e aí acontece isso, né? Olha só a localização, também muito boa. Galpão 1, galpão 2, portaria, R$3.900 o metro quadrado, aluguel de R$27 o metro quadrado, somente contratos típicos. Aqui os locatários, 6 toneladas, 12 metros, padrão aí dos ativos. E teve esse aqui, que é o CLE. Mesma coisa, né? Teve o salto aqui na vacância por conta de entrega de novos ativos e o valor do aluguel também crescendo bem. A localização também muito boa. Ele comprou toda essa área rachurada, né? Ficou o galpão 2 aqui, ficou sobrando uma área que quem sabe no futuro ele não consegue comprar o restante dela. Ele pagou 3.600 o metro quadrado, né? É um galpão que está com uma pequena vacância aí de 9%, somente contratos atípicos, contrato típico, né? E esse aqui já tem o piso, já cai para 5 toneladas, não é 6 toneladas, mas assim, não é nenhum demérito, né? E o pé direito alto. Se o pé direito fosse de 10 metros, por exemplo, aí já não seria um ativo. Certamente ele é double A, certamente ele cairia, muito provavelmente cairia para A. Enfim, galera, é isso que a gente tem para comentar sobre essa compra toda da HGLG, né? Eu acho que agora a gente finalizou os vídeos dessa série, porque a gente falou bastante coisa, porque teve vários assuntos a respeito disso. E, galera, a gente vê, né, um movimento bem legal do HGLG, pegou galpões de um nível bem legal, nível alto, e a gente vai acompanhando nos próximos meses aí o desenrolar dessa história e tudo. Nos próximos relatórios eles vão trazer maiores informações a respeito da estratégia e tal, o que eles fizeram. Eu espero que o HGLG entre nesse mercado de energia solar nos galpões, porque, cara, na minha opinião, esse negócio vai dar muita grana. Quem implementar isso aí vai ganhar muito dinheiro, beleza? Então tamo junto aí, valeu, até a próxima, fui!